Atenção pessoal, tudo bem? E aí? Vamos lá, nossa quarta aulinha, Rio 17/4/2020, Língua Portuguesa, sexto ano, professor Vânicio, aula 4. Hoje falaremos sobre linguagem verbal e não verbal, certo? Então vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. Certo? E aí, quais são os nossos objetivos propostos? Objetivos propostos. Então, primeiro objetivo, distinguir língua e linguagem. Segundo objetivo, interpretar textos. Resumir aqui, tá? Texto com linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, tá? Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, que são a mistura da linguagem verbal com a não verbal, certo? E por último, claro, produzir um texto misto, ou seja, com linguagem verbal e não verbal. Então, vamos lá. Distinguir língua e linguagem. Vamos lá. Gente, língua, isso é um assunto até recorrente, que volta e meia a gente para raciocinar e, língua e linguagem. Então, língua é um código para que entre a comunicação. Então, para que haja comunicação, precisamos usar um código. Então, esse código pode ser a língua, né? Pode ser um gesto, pode ser o som, um juiz, ele, quando dá início da partida, ele, um assopro, começa o jogo, certo? Então, esse também é um código. E a língua é um desses códigos. Então, a língua, na verdade, língua, conjunto de palavras, certo? Que em determinado grupo utiliza. Exemplo, a língua portuguesa, claro, vou puxar logo a língua inglesa,
e aí vai por diante. Então a língua é isso aí. Agora, a linguagem é todo e qualquer processo de comunicação da criatura humana. Só os humanos podem fazer a linguagem, porque os animais se comunicam. Eles se comunicam da forma deles, não através de linguagem. Então, linguagem é exclusivo da criatura humana, porque eles criam, eles sabem o código que eles estão falando. Então, se a comunicação vai ser através da língua, o emissor e o receptor têm que falar a mesma língua, certo? Se no futebol o juiz dá início com apito e você botar uma pessoa lá que não saiba jogar futebol, ele não vai ficar parado. O juiz vai apitar. O que é isso? Não sabe. Porque não sabe aquele código do apito. Da mesma forma que se você pegar uma criança e ver uma placa de trânsito, possivelmente ela não vai entender aquela placa que ainda não pertence à bagagem de conhecimento daquela criança, certo? Então, língua é isso. E linguagem, então, linguagem, quantos nós temos? 7 minutos de linguagem. Vamos botar linguagem para a próxima aula. Está acabando o tempo e aí a gente vai para a aula número 5. Um abraço.